Olá, bem-vindo a mais um módulo de aperfeiçoamento da Anfarmag. Hoje o tema é liderança. Meu nome é Ana Maria Guimarães, sou mestre em hospitalidade organizacional. Tá? Vamos ver qual o objetivo da nossa aula hoje. Primeiro, refletir sobre o papel da liderança no desempenho das organizações. Segundo, vamos ver as características da liderança. Terceiro, vamos aprender um pouco sobre o pensamento complexo, é a nova tendência agora na área de gestão. Quarto, atitude de líder. Vamos lá? Prontos? Primeiro objetivo central. Isso é o meu principal objetivo quando eu falo com os meus alunos. Reflexão. Lembra que o primeiro objetivo era refletir sobre o papel do líder? Ok. O que significa reflexão? Significa voltar sobre si mesmo. A nossa aula hoje, o nosso módulo hoje, está direcionado para você. É você que tem que pensar como você pode usar essas teorias para se tornar um líder mais eficiente, ok? Então vamos falar um pouco de teoria, mas sempre eu vou pincelar sobre atitudes comportamentais. Um líder é importante ter conhecimentos técnicos, é lógico, mas quando se fala em liderança, o que mais vai fazer diferença na sua vida vai ser a competência comportamental. Ok, vamos lá. Tá? Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que deixar bem claro que as pessoas querem se desenvolver, elas querem fazer diferença, elas querem ser excelentes. Isso é natural do ser humano. Você já nasceu assim, nós já nascemos assim, todos os funcionários nasceram assim. Então existe um pensamento negativo daquele, né? Ai, pau que nasce torto, morre torto. Não, é possível você se transformar, é possível você alcançar a sua excelência. Isso é da natureza humana. Não é uma boa notícia? Nós nascemos para ser excelentes? Então é bom ter isso como pano de fundo. Todo mundo quer ser excelente. Às vezes não está com a oportunidade certa, às vezes não entendeu o seu papel dentro do processo, ou às vezes ele não entendeu o que ele tem que fazer. Mas ele nasceu para ser excelente. Vamos lá, próximo slide. Okay? Bom, onde que o líder vai atuar? O líder vai atuar na organização. Vamos um pouquinho de teoria. O que é organização? As organizações são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos que, de forma geral, se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Então, a organização, né, é um conjunto de pessoas, né, e fatores com objetivos para oferecer serviços, para oferecer produtos, né? Então, as pessoas são o principal recurso das organizações. Okay? Em essência, as organizações são grupos de pessoas que usam recursos materiais, espaço e tempo. Okay? Então, vamos lá. Quem nós vamos liderar? Tá? Nós vamos liderar pessoas. E esse é o principal recurso das organizações. Certo? Então, eu posso investir em tecnologia, eu posso investir no melhor material que existe, mas quem vai transformar o material, o recurso, são as pessoas. Então, em essência, as organizações são grupos de pessoas que usam recursos materiais, espaço e tempo. Né? Dentro do teu horário, da tua função, você vai ter que transformar isso em produto e serviço. Tá claro? Então, na organização, no coração de qualquer organização, encontra-se um sistema de operações produtivas que utiliza e transforma recursos para fornecer bens e serviços aos clientes, usuários ou público geral. Então, a gente sempre vai ter um cliente que vai receber esse produto e esse serviço transformado dentro dessa empresa. Por exemplo, a prestação de serviços na saúde, os clientes são os processados e transformados. Então, dentro de um hospital, né, você entra com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma doença e sai transformado. Né? Se no caso, se a gente for colocar o ambiente da farmácia, né, ele sai com um problema onde o remédio, o produto que ele vai comprar, vai ser a solução. Ok? Vamos lá. Né? Vamos ver, bom, nós falamos de clientes agora, né? Nós só temos um cliente? Então, nós costumamos falar que, simplificadamente, o mercado tem dois tipos de cliente, o cliente externo e o cliente interno.
né? Então, os funcionários são cliente interno. Então, quem conhece um pouquinho de administração já ouviu falar dos stakeholders, né? O que são stakeholders? Stakeholders são todos os participantes de uma organização. Acionista ou proprietário são stakeholders, né? Gerentes fazem parte dos stakeholders, ok? Os clientes e usuários é um dos stakeholders, certo? Então, a comunidade aonde eu estou inserido faz parte, né, dos stakeholders. Os colaboradores, olha aqui, ó, né? Os funcionários, né? As pessoas que vão fazer parte de todo o processo, né? Eles são um dos principais, né, participantes, não o único, mas são todos os colaboradores que vão transformar todo o processo, o objetivo da organização. Os parceiros, fornecedores, né, os vendedores, aquele público que está à volta da organização, né, que participa de alguma forma, né, parceiros, fornecedores, diretores, acionistas, e isso tem que deixar muito claro a quantidade de pessoas que está à volta da organização. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, eles influenciam de uma forma direta ou indireta, mas um líder tem que ter claro né, quais são os participantes, porque ele tem que entender as necessidades de todos os participantes, tá? Vamos entender bem claro qual é o papel do líder, certo? Então, a organização tem todos esses grupos, né, participando do processo, né? Então, a organização é um ser vivo, dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos. Você pensando nisso, né? Primeiro, a organização é um ser vivo, né? Dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos, né? Idade, religião, né? Estado civil. Aí você pensa, nossa, Ana Maria, isso é complicado. Complicado ou complexo? Né? Lembra que num dos objetivos a gente vai estudar um pouco sobre pensamento complexo, né? Quando você olha o cenário, né, de uma forma sem conhecer, fica complicado ou complexo, né? Mas vamos pensar o próprio exemplo do casamento ou do namoro, são só duas pessoas envolvidas, né? Com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com sabores diferentes. Quando você fala na organização, você multiplica isso por 50, por 100, por 200, por 3.000. Tem organizações que são formadas por 300.000 pessoas, né? Então, vamos lá entender a complexidade do fato, né? Então, primeiro, né, dos entendimentos do pensamento complexo. A palavra complexo vem do latim complexus, que significa o que está tecido junto, certo? Então, você imagina uma trama, né? Está tecido junto, isso é complexo. A teoria por si só, ok? Então, complicado é diferente de complexo. Vamos ver por quê? Ok? Então, o que se caracteriza os sistemas complicados? Primeiro, alto nível de precisão, repetitividade, baixo nível de adaptabilidade. Criatividade e inovação se comportam com baixo nível de erro, incerteza e ilusão. Um bom exemplo para sistemas complicados, tá? Máquina. Um relógio, por exemplo, é um sistema complicado, porque ele tem um alto nível de precisão, né? E repetitividade. Tá? E ele tem baixo nível de erro, de incerteza e de ilusão. Ele é preciso. Complicado é preciso. Ele tem um alto nível de precisão, certo? Vamos lá, tá? Sistemas complexos. Os sistemas complexos são os que incluem seres vivos, né? Baixa precisão, baixa repetitividade e alta adaptabilidade, criatividade e inovação. Por isso são chamados de sistemas complexos adaptativos, ok? Os sistemas complexos
inclui um nível consideravelmente mais alto de erro, incerteza e ilusão do que os sistemas complicados. As organizações, as instituições, né, são formadas por seres humanos. Por isso que são sistemas complexos, né? Uma das coisas que o ser humano não gosta, que nós não gostamos, né, que nós colaboradores não gostamos, é de alta repetitividade, né? A gente gosta de inovação. Só que nós temos baixa precisão, somos seres humanos, não tem isso, né? Os seres humanos têm baixa precisão, mas ele é altamente adaptável e criativo e inovador. Mas o ser humano não gosta muito de repetir a mesma coisa, né? Tá? De fazer sempre a mesma função, a mesma ação. Então, o sistema complexo inclui o ser humano, que sempre vai ter uma variável, certo? O ser humano, ele não é uma máquina. Máquina é complicado, ser humano é complexo. Então, o líder tem que saber bem a diferença. Então, imagina um ser humano complexo lidando com coisas complicadas, que tem uma alta precisão, né? Tem coisas que você não pode, tem produtos ou serviços que você não pode errar 1 miligrama. Isso é altamente complicado. E você está lidando com um sistema complexo que é o ser humano, certo? Deu para deixar claro a diferença do complicado e do complexo, né? Então, vamos lá. Dentro desse sistema complexo, né, o que os líderes querem de seus funcionários, né? Iniciativa, né? A pessoa tem iniciativa, não é uma delícia? Aquela pessoa que já tem aquela postura, vamos fazer, né? O que tem que ser feito, vamos mudar, ok? Iniciativa, colaboração. É difícil lidar com pessoas que têm dificuldade de colaborar. Entusiasmo, né? Quem já me conhece de outros cursos sabe que eu sou apaixonado por entusiasmo, né? Nada pior do que aquela pessoa que fica, né, acabrunhada, eu não sei, parece que eu não sei. Entusiasmo ilumina o lugar, né? Anima. Então, toda empresa quer uma pessoa entusiasmada. E, de vez em quando, você encontra aquele, né, que ou está se queixando de doença, mas também não se cuida, ou se queixando da família, geralmente se queixando do governo, da empresa, do chefe, né? Então, geralmente, ela tem baixo entusiasmo, né? Trabalho em equipe, ninguém domina um assunto, né, inteiro. Você pode saber algo melhor e o outro saber de uma forma diferente, e o outro saber de uma outra, né, de uma outra visão. Então, trabalho em equipe hoje é uma das competências mais exigidas no mercado, tá? E tem pessoas que não conseguem, né, a mesma que tem dificuldade de colaboração, não consegue trabalhar em equipe, né? Ela, às vezes, prefere trabalhar sozinha e, dependendo do trabalho, um bom líder, a gente vai ver isso, né? Ele vai identificar que essa pessoa tem dificuldade, mas, às vezes, ela gosta de fazer um trabalho de alta precisão, de preferência sozinho, né? E o que as empresas querem, né? Uma pessoa que traga soluções para problemas, né? Quem já não ouviu, não me traga mais problemas, só quero saber de solução, né? Então, isso é o que o mercado exige, o que as empresas exigem, que as organizações estão exigindo para que elas funcionem de forma harmoniosa e que deem lucro. Não podemos esquecer, nós estamos no mercado capitalista e que o lucro é bem-vindo, sim senhor, né? Nós, não só os brasileiros, mas os latinos de forma geral, tem um pezinho atrás em relação a lucro, dinheiro, isso é de uma formação cultural, que não vem o caso a gente entrar em detalhes aqui. Mas o lucro é muito bem-vindo, sim senhor, né? Esse é o papel. Qual que é o papel da empresa? Não tem lá razão social, não é? Né? Você fala, qual a razão social da empresa? É dar lucro, ela tem que trazer dividendos para a comunidade, ela tem que trazer recursos. Uma empresa que fale, que quebra, ela não está participando, cumprindo a sua função principal, a sua razão principal, certo? Então, nós estamos dentro de uma organização para solucionar problemas, ok? Vamos lá. Então, ok, se a organização precisa das pessoas, nós temos que entender por que as pessoas trabalham.
Todo mundo fala, Ana Maria, que pergunta, né? Eu trabalho para ter dinheiro, para pagar minhas contas. Será que é só isso, para pagar conta? Eu falo que não é nada estimulante você acordar de manhã e falar, hoje eu vou trabalhar para pagar a conta de luz. Né? Alguém acha isso estimulante? Alguém acha isso, né, motivador? Ah, eu trabalho para pagar as contas. E, gente, eu vou ter uma péssima notícia para vocês. Muita gente trabalha para pagar conta. Certo? Mas vamos lá, vamos ver o que a teoria está falando, o que os pesquisadores estão falando. Tá? Então, existe uma pesquisadora que é a Moran, né, uma canadense, ela é doutora em psicologia organizacional, ela fala que as pessoas trabalham para se relacionar com outras pessoas. Eu, por exemplo, adoro trabalhar no lugar que eu gosto das pessoas. Uma delícia, né? Você já chega pensando o que você vai contar, quem que você vai encontrar. Quem já trabalhou numa empresa fala, ai meu Deus, eu tenho que encontrar aquelas pessoas, mas eu tenho que pagar conta, né? Então, as pessoas elas gostam de se relacionar. Nós somos um animal social, né? Para ter sentimento de vinculação. Sentimento de vinculação é aquele, eu faço parte da empresa X, eu trabalho na empresa X. Você sente o orgulho falando, eu trabalho na empresa tal, eu gosto de trabalhar. É o tal de vestir a camisa. Eu gosto de sentir vinculado a esse grupo e a esse nome, a essa empresa. Ok, outro, para ter algo que fazer e para evitar o tédio. Se está aí sozinho ou não, assistindo essa aula, vai falar assim, Ana Maria, eu adoraria ficar em casa, certo? Mas por que você está trabalhando? Né? E se você tiver... Quem já ficou desempregado, se dá graças a Deus que você é mandado embora. O primeiro dia é bom, o segundo dia é bom, o terceiro dia é bom, vai passando, vai dando um aperto, além do dinheiro que falta, é óbvio. Falta você ter aquele lugar para ir, aquele lugar para se vincular. Né? Então eu falo, é bom férias, ficar desempregado não é bom. Né? E é bom voltar das férias. Quem já cansou de férias? Não vejo a hora de voltar a trabalhar. Né? Então olha que louco, a gente sente essa experiência. Como a gente sente essa experiência, as pessoas à nossa volta também sentem experiência. Então nós estamos colocando aqui um pano de fundo para o líder entender aonde ele está lidando, certo? E para ter um objetivo na vida que com certeza é muito maior do que pagar a conta. Né? Então, depois a gente vai ver mais para frente, né, o papel do líder em relação a isso, né, a relação a sonho, a relação a futuro. Então, eu tenho que ter um objetivo, não é que eu tenho o quê, eu não gosto muito da palavra tenho o quê, tá? Tem que, não tem nada, né? Mas assim, é muito mais harmonioso, gostoso e edificante você ter um objetivo na vida. Eu estou com 50 anos, eu sei que não parece, né? Já estudei, já fiz meu mestrado, estou fazendo curso de férias agora, que eu estou nas férias da universidade, sou professora de uma universidade, e adivinha o que eu estou fazendo? Procurando que, como diz a minha mãe, sarna para se coçar. Eu penso em fazer doutorado. Então, imagina, com 50 anos, eu tenho que começar praticamente um curso do zero, são aí 3, 4 anos, provavelmente, se eu topar esse desafio mental, né? Eu vou começar doutorado o ano que vem. Então, provavelmente, eu vou ficar com o meu período impactado até 2016, 17, aí 18, ainda estou fazendo o doutorado. Falei, poxa, Ana Maria, essa altura já é para você descansar, mas eu tenho um objetivo maior, eu quero me aperfeiçoar, né? Eu não quero ficar parada. Okay? Então, ter um objetivo na vida te movimenta para frente. E tenha cuidado quando você pergunta a uma pessoa, qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? A gente vai chegar aí, eu adoro perguntar, qual é o seu sonho? Né? Né? Aí você vai encontrar aquele grande número de pessoas que praticamente não têm sonhos, elas trabalham para pagar conta. E com certeza não é você, porque você agora está nesse momento tentando se aperfeiçoar. Você está deixando de fazer alguma coisa para assistir essa aula. Então você tem que se colocar como esse diferencial que você já está, se você não é um líder, você está preparando para ser, porque nesse momento você está dedicando tempo, né, para se aperfeiçoar. Parabéns para você. Ok? Né? Então, pessoas trabalham por dinheiro, mas fazem aquele esforço extra por reconhecimento, elogio e recompensa. É lógico, ninguém vai falar assim, olha, eu não trabalho por dinheiro, então eu vou ficar aqui uma semana, você não precisa pagar não. Dependendo se você for um voluntário, eu sou voluntária, né?
Eu sou voluntária há 25 anos de um projeto e dedico meus finais de semana, algumas partes das minhas férias eu me dedico a isso, mas também um voluntariado que me dá muito prazer, que me deixa feliz e não me dá retorno financeiro, não me dá retorno, mas eu tenho que ter retorno financeiro. Então, o dinheiro faz parte? Faz sim, senhor. As pessoas trabalham por dinheiro e dinheiro é muito bom, né? Dinheiro paga aquela roupa melhor, dinheiro paga aquele carro melhor, o dinheiro te leva para viajar, o dinheiro compra livros para você estudar, paga o cinema para você se aperfeiçoar, né? Então, o dinheiro é muito bem, né? Muito bem-vindo, sim. Mas eu tenho que ter um algo a mais. Quem já não percebeu, né, quando vocês vão em lanchonetes, né, McDonald's e tal, tá lá aquela, né, o funcionário do mês, né? Existe alguns que colocam a equipe do mês, né? Porque ninguém consegue ser um funcionário do mês bom, você tem toda uma equipe ruim, né? Então, hoje existe algumas lanchonetes, né, grandes que colocam a equipe do mês. Então, esse reconhecimento de ver sua foto reconhecida, né? De ver o seu chefe com orgulho, de ver um colega falou, mandou bem, hein? Né? Não é gostoso? Eu adoro esse reconhecimento. Quando eu termino o meu semestre de aula, né? Eu dou aula mais ou menos para umas 500 pessoas, mas geralmente 1 ou 2 mandam um e-mailzinho, falam, professora, valeu esse semestre. Né? Eu sinto que tudo, né? Todo aquele semestre, um aluno reconheceu, para mim já valeu. Aí eu sinto que eu estou na profissão certa, no lugar certo, né? Um e-mail, esse semestre até que eu fiquei até feliz, tive vários e-mails, né? Eu peguei disciplinas um pouco diferentes, tive vários e-mails de alunos, né? Parabenizando, agradecendo e pedindo para não perder o contato. Então isso, com certeza, tem um valor imensurável em termos financeiros, né? Ele dá aquele motivo para eu continuar e me aperfeiçoar e trazer coisas novas para os meus alunos, né? Então, elogio e recompensa faz parte da necessidade humana. Só aproveitando esse slide, aqui no final tá, quem falou isso é o Dale Carnegie. Dale Carnegie foi uma pessoa que ele fez um livro na década de 30, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro que parece caretinha, um livro antigo, mas é um clássico na área de liderança, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se eu sei que você está assistindo a aula, anotando aí. E esse é um livro extremamente interessante para você ler. Eu acho que ele foi feito na década de 30, acho que 38, um livro antigo. Já foi feito outros formatos, mas eu indico você que está querendo se aperfeiçoar na área de liderança. Okay? Então, liderança, vamos lá. Né? Vamos pegar a teoria, né? Vamos pegar as reflexões sobre. Então, é um tema importante para os gestores, devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da organização. Então, existem uns dados um pouco desconcertantes que falam que 75% das estratégias não conseguem ser levadas adiante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é estratégia. E quando a gente fala, qual é esse problema? Foi falta de liderança. Alguém deixou de fazer o papel de líder e direcionar toda a organização para esse objetivo, certo? Então, a eficácia de uma empresa depende de liderança. Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma organização. Tá? Então, deu certo, tem boa liderança. Deu errado, faltou liderança. Porque lembra no comecinho, as pessoas querem ser excelentes, elas querem fazer a diferença, né? As pessoas têm um objetivo no trabalho, elas querem trabalhar. Não deu certo, geralmente faltou liderança. Tirando os detalhes de um problema de administração, né? De gestão propriamente dita, mas uma boa liderança ela aumenta com grande segurança a questão do sucesso da organização. Então, um bom líder, ele tem como objetivo levar a organização ao sucesso. Bom, liderar não é tarefa simples. Por quê? Líder não é chefe. Nem todo chefe é líder. Certo? Então, nem todo líder é chefe, nem todo chefe é líder. Então, o chefe ele tem que organizar funções e tarefas e lidar com as pessoas. O líder, ele consegue liderar as pessoas que, por si próprias, fazem as suas tarefas e as suas funções. Então, liderar exige paciência. Tá? Por quê?
As pessoas são diferentes, culturas diferentes, lembra? Objetivos diferentes, motivações diferentes. Então exige paciência, exige disciplina, humildade, respeito, compromisso. Então, liderança, além de um conhecimento técnico, eu tenho que ter essas competências, esse perfil para que eu seja um bom líder. Não é assim, agora eu sou chefe. Não pense que você é chefe, que você já é líder. Não, você tem que desenvolver sua liderança ou descobrir o seu lado de liderança, tá? Todo mundo tem um pouco de liderança, eu tenho que desenvolver, eu tenho que conhecer o que envolve, né, o papel de um líder. Então, ter paciência, humildade, né, saber ouvir, que a gente vai falar, porque eu lido com pessoas diferentes. Eu lido com situações diferentes, mas eu tenho um objetivo claro, atingir os objetivos da organização. Então, o que eu tenho que fazer com esse recurso que eu tenho, que é o meu recurso, né, de pessoas, para atingir esse objetivo? Então, o líder tem que ter a paciência para montar o jogo da sua equipe. Bom? Vamos lá. Então, o que é liderança? Habilidade de influenciar pessoas. Vale a dica que eu já dei, né, do Dale Carnegie, né? Habilidade de influenciar pessoas. Liderança é o processo de influenciar pessoas no sentido de que hajam a favor dos objetivos da organização, certo? Então, eu vou entender como cada um funciona com um objetivo, né, para que elas vão ao sentido que hajam a favor da organização, tá? Algumas pessoas nascem com dom de liderança, outros aprendem a liderar. A liderança é um trabalho contínuo de comunicação, motivação de pessoas e, portanto, também pode ser aprendido. Isso é novo, tá? Essa discussão. Existia uma discussão anterior que falava que você nascia líder. Okay? Então, assim, quem nasceu líder, ele nasce líder então eu tenho que identificar quem é o líder. Talvez vocês já ouviram isso, né? Vamos identificar a liderança, que pode ser positiva e pode ser negativa. Certo? Aquele que faz aquele tumulto lá no futebol, quando começa uma briga, ele tem uma liderança negativa. Então, a liderança ela pode ser aprendida assim. Eu posso desenvolver meu lado líder, eu posso desenvolver meu potencial de liderança, eu posso desenvolver essa habilidade de influenciar pessoas, tá? Parece complicado, mas como as pessoas são complexas, exige uma atenção diferenciada, uma concentração e um foco no objetivo de liderar, certo? Então, você, mas eu não sou líder, eu não gosto muito de lidar. Presta atenção, observa, né, seu comportamento em relação às outras. Às vezes as pessoas vêm nos procurar pedir conselho. Isso é um papel de liderança, né? Então, o que você acha que eu poderia fazer? Vamos ver depois os tipos de liderança. Mas às vezes você é um líder e não sabe, e não tem ainda essa consciência de liderança. Mas, tá, é uma boa notícia, você pode sim se tornar, né, um bom líder ou um funcionário, um colaborador com um perfil que colabore com a sua liderança, né? Então, se você sabe o papel de líder, mesmo que você não seja o líder da equipe, você vai ser uma pessoa que vai colaborar com todo esse projeto com o objetivo de alcançar as metas da organização, certo? Então, você tem que entender e colaborar com essa questão de equipe, que é uma das funções e das características de um funcionário atual, né? Nós temos que, sim, trazer resultados para a organização e, se eu não estiver no papel do líder, mas ajudar para que o líder alcance esse papel.